Olá, bom dia. Hoje é 1 de fevereiro de 2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos e os seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem e disposição. Que Deus lhe dê vislumbres espirituais. Que Deus lhe dê sabedoria, inteligência e discernimento espiritual. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Antigo Testamento, parte 2033. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 em diante. Então, primeiro eu vou ler João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui eu estou mostrando o amor de Deus em João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, através de Deus lhe amar, Ele não quer que você pereça, nem com enfermidade, nem com doença, nem com vícios, e nem no inferno, nem no Hades, nem no lugar de pranto e ranger de dente, nas trevas exteriores. Ele quer que você tenha a vida eterna. E é isso que você vai ter se você crer. É isso que o ser humano vai ter se crer, a vida eterna. E o ser humano não vai perecer. Então, perecer é passar e viver situações ruins, e o perecer eterno é a pior situação, o perecer, porque é uma eternidade num lugar ruim, no tormento, lugar de pranto, ranger de dente, o fogo que nunca apaga, o bicho que nunca morre. Ninguém quer viver assim. Ninguém quer viver uma situação ruim, uma situação desagradável na vida. Ninguém quer. Infelizmente tem pessoas que querem que os outros vivam, mas é porque não estão crendo no Senhor Jesus Cristo. E não estão nem se amando, nem amando o próximo. Mas isso é triste, porque a pessoa perde a vida eterna. Então, Marcos 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Pregar o evangelho a toda criatura. Então, tem pessoas que têm que anunciar o evangelho. E, através de ouvir o evangelho, é que vem a fé, é que acontece a cura, a libertação, milagres. É que através de ouvir o evangelho, a pessoa é curada, sarada, liberta, transformada. A pessoa consegue se converter, a pessoa se converte através de ouvir o evangelho. A pessoa passa a ter fé, a crer. A pessoa consegue a vida eterna, a salvação. A pessoa conhece os ensinamentos, os mandamentos, a vontade de Deus através de ouvir o evangelho, através de anunciar. Alguém passa a entender, a saber. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, não crer é ruim, porque a pessoa é condenada. Então, vamos crer, né? Para nós não ser condenados. Então, 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. Elias é levado ao céu. Então, Elias, ele não morreu. Ele foi levado ao céu numa carruagem de fogo. Então, Elias da terra, ele foi direto para o céu, numa carruagem de fogo. Então, 1 Reis 2, versículo 1. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gigal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Então ele pediu para ele ficar naquele lugar, né, em Gigal. Aí Elias pediu para ele ficar. Veja o que foi que Eliseu disse. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim for a Betel. Então ele não quis deixar Elias ir só, mas ele quis ir com Elias. Por que ele quis ir com Elias? Porque Elias era um homem de Deus, o profeta de Deus. Ele sabia que Deus estava na vida dele. E ele queria estar com o homem de Deus. Você querer estar com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo e com a pessoa de Deus, não é errado, isso é bom. É bom. Então Elias não deixou de maneira alguma Elias ir só. Eliseu não deixou. E foi com ele a Betel. O companheirismo, né? A amizade. O conjunto não deixou. Não deixou ele só. Né? Então não desampare, né? As pessoas que precisam de você.